Oi, meu nome é Thaís, eu escrevo no blog Insights Literários, juntamente com minha irmã Eni, e eu vim aqui responder a primeira tag do canal. Essa tag foi proposta pela Denise, do canal Meus Olhos Verdes, traduzida pela Tatiane Feltrin, que também tem um blog sobre suas impressões de leitura, e resolvi, assim, já que a tag foi aberta, responder essa série de perguntas. Então vamos lá. A primeira dela é: que livro fez você feliz? Você se sentir feliz? Como todo mundo, né, já deve perceber, essa questão de felicidade é um termo muito forte, né? Mas enfim, eu acabei escolhendo 2 livros que eu vinculo a questão da felicidade. Naquele livro que me fez rir, que achei engraçado, me divertiu, e outro que me trouxe uma certa tranquilidade, uma certa paz de espírito, digamos assim. Então, o que me fez rir chama-se O Exército de um Homem Só. Ele é um livro de um escritor gaúcho, o Moacir Scliar. Eu me atraí por esse livro por causa do título. Se não me engano, tem uma música do Engenheiros do Havaí, que é uma banda gaúcha, também, que tem esse título. Mas, sinceramente, eu não me recordo muito bem como é que é a música. Mas eu sei que esse título me trouxe uma sensação de que eu ia entrar em contato com uma leitura romântica, no sentido de idealista, quixotesca. E então, poxa, meu número, né? Meu tipo. É porque eu atualmente tenho uma fixação por personagens idosos, mas anteriormente eu tinha fixação por personagens quixotescos, né? E eu tava nessa fase justamente de curtir esse tipo de personagem, e eu achei que esse livro cairia como uma luva. Acontece que quando eu comecei a ler, eu percebi que ele não tinha nada a ver com o que eu tinha imaginado. Não é um livro idealista e romântico, mas sim um livro extremamente engraçado e crítico em relação ao comunismo da União Soviética, faz várias sátiras. Eu tenho a impressão que tem um cruzamento também com a Revolução dos Bichos, do George Orwell, em alguns momentos, né? Pelo menos me fez lembrar um pouco. Mas me fez rir demais. O personagem, o protagonista é hilário, apronta assim, uma série de situações que você, putz, né? É muito engraçado, vale bastante a pena ler. Eu ri demais, acho que foi o livro que eu mais ri. O outro livro, então, que eu vinculei essa questão da felicidade com uma certa serenidade foi o Siddhartha, de Hermann Hesse. É uma serenidade com um misto de inquietude, mas apesar, o livro Siddhartha, ele não se refere ao Buda histórico, que é o Siddhartha Gautama. O Siddhartha desse livro é um outro personagem fictício, mas que em certo momento da história ele cruza com o Buda histórico, mas que o Hermann Hesse, ele desenvolve uma série de pensamentos que tem sim uma ligação com o budismo, até onde eu saiba, né? Claro que não é o... Até porque o budismo tem uma série de correntes, né? Tem várias correntes. Mas eu achei muito interessante a ideia da unidade, da busca incessante por aquilo que dê algum tipo de significado para a existência. Então eu achei muito, muito legal. E foi um livro que me fez feliz, nessa medida de trazer uma série de reflexões importantes e um clima de completude, de serenidade também, bem bacana, que inclusive fez com que eu me interessasse em dar uma olhadinha em alguns ensinamentos budistas. Mas enfim, esses são os livros que me fizeram sentir feliz. Então a próxima pergunta é: que livro fez você se sentir triste? A Máquina de Fazer Espanhóis, do escritor Walter Ugumãe. Eu tenho aqui, mas eu tô morrendo de preguiça de pegar, mas enfim. É um livro que me trouxe uma série de emoções contraditórias, inclusive. Tem partes assim muito engraçadas do convívio, né? Que na verdade A Máquina de Fazer Espanhóis
É a história de um idoso, com cerca de seus 80 anos, que ele perde a esposa, a companheira dele da vida inteira, e ele é internado no asilo, né? Então, eu lembro que no período em que eu estava lendo esse livro, eu estava bastante corrida, né, com uma rotina bastante corrida, então eu reservava cerca de meia hora antes de levantar da cama, né, acordava e pegava o livro já para dar uma lidinha antes de me levantar. Só que tinha vezes que eu lia assim alguns capítulos e quando eu ia levantar da cama eu sentia um peso gigante, porque tem partes assim muito tristes, né? A questão da perda, né? Não só a questão da morte, da perda através da morte, mas também da sua insignificância no meio de uma sociedade, na sua, né, descartabilidade, né, na sua insignificância mesmo, né? E várias vezes, acho que umas 2 vezes pela manhã, eu resolvi ler esse livro antes de levantar. E aí no terceiro dia eu não vou mais ler esse livro porque meu dia inteiro começa a ficar pesado. Assim, ele já começa pesado, na verdade. E o dia em si já traz bastante, né, uma série de situações que você precisa ter uma certa leveza para lidar. Então você levantar e de cara já tá com uma história, se você se envolver emocionalmente com uma história pesada, já não é muito legal. Outro livro, então, que me fez me sentir triste foi Morte e Vida Severina, por motivos óbvios, né, de João Cabral de Melo Neto, que conta a história, então, de um retirante que tenta ir, ele faz toda uma trajetória até o litoral e durante essa trajetória ele encontra com uma série de situações que caracterizam as carências em todos os âmbitos nesse espaço, né, do ser humano vivendo nesse espaço hostil. Então, esses 2 livros posso dizer então que me fizeram sentir triste. Outra pergunta: que livro fez você se sentir nervosa ou com raiva? Olha, os amantes de Balzac que me perdoem, mas A Mulher de 30 Anos é um desastre. Me desculpa, mas é um desastre. Eu achei assim um desperdício. Eu achei que entra na série de clássicos superestimados, porque esse livro é muito mal escrito. Ele é um fragmento, se não me engano, parece que realmente foi escrito de forma fragmentada. Ai, a câmera. O Calvin quase derrubou a câmera, porque tem um mosquito aqui rondando. Mas enfim. Então, Mulher de 30 Anos, eu tinha uma expectativa, né? Porque virou até um termo, né? A idade balzaquiana, na fase balzaquiana. Então, sempre foi uma referência para mim em relação aos 30 anos. Teve só as vésperas dos 30 anos. Mas quando eu li, eu estava um pouquinho mais nova, né? Só que eu tinha essa curiosidade. E o livro é um Frankenstein, assim, é um remendo atrás de remendo. A história da filha da mulher de 30 anos, que é a protagonista, acaba sendo mais interessante do que dela própria. Quando ela chega aos 30 anos, que a gente pensa que é o clímax da história, tem assim, sabe? Uma coisinha frágil, uma coisa... Não. Mulher de 30 Balzac foi a minha decepção. Então me deixou com raiva, assim, me deixou nervosa, justamente porque eu tinha uma expectativa muito grande por ser um clássico. Aí eu olho para aquilo, né? Nossa, isso é um clássico? Né? Com licença, me desculpe. Mas enfim, esse é o livro que eu classifico então como um livro que me fez sentir raiva. A outra pergunta é: que livro me fez sentir nostálgica? Eu escolhi 2 livros. O primeiro chama-se O Vampiro Lestat. Não estou copiando a Tatiana Feldring, porque ela escolheu a Entrevista com o Vampiro, né? Mas eu li O Vampiro Lestat na minha adolescência e foi um dos primeiros livros que eu considero adulto que eu tive contato. Eu tinha assistido o filme Entrevista com o Vampiro, mas eu não li o livro
logo em seguida. Eu li primeiro Vampiro Lestat, que é o segundo livro da série, e depois que eu li o Entrevista. Mas o Vampiro Lestat me marcou demais. Eu passei a fazer uma série de reflexões a partir de literatura, e para mim isso era novo, né? De certa forma era novo mesmo. E eu acho que foi aí que eu comecei a procurar espontaneamente livros fora da escola. É claro, o Vampiro Lestat não foi recomendação escolar. Eu tinha uma amiga, aliás, eu tenho uma amiga, né, de infância que me emprestou esse livro. Mas, alguns anos mais tarde ela me deu, que está em Campo Grande, né, na minha casa original, na casa da minha mãe. Mas enfim, me traz uma sensação de nostalgia bem grande por todo o contexto da época, por ser o livro que desencadeou então esse interesse mais espontâneo pela literatura. Outro livro que me deixa nostálgica chama-se O Encontro Marcado, do Fernando Sabino. O Encontro Marcado, eu li assim com mais de 20 anos, 20 e poucos anos, mas o Eduardo Marciano, que é o protagonista, ele... Não sei, ele me trouxe uma sensação... A história, de uma forma geral, me trouxe uma sensação muito gostosa, muito boa, de uma trajetória de vida, né? Porque o livro conta a história inteira, né? Não chega a contar a velhice nem a morte do Eduardo, mas fala desde a infância, como que foi se formando o caráter desse personagem, todas as suas variações de formas de lidar com o mundo. Esse livro, inclusive, foi outro livro que eu tive em mãos, que eu fui atrás, que eu busquei por conta de um elemento que me trazia uma ideia completamente diferente do conteúdo do livro. Eu procurei o Encontro Marcado pelo prefácio. É prefácio que chama? Acho que é prefácio, que na verdade é uma carta, não sei se é do Fernando Sabino para o Hélio Pellegrino ou ao contrário, mas é uma carta muito bonita que ele fala sobre a juventude, a solidão, é bem reflexivo. Aí eu li assim, gente, esse livro deve ser fantástico. Aí quando eu comecei a ler a história, eu fiquei decepcionada, porque o personagem era muito irritante, ele era muito humano, né? Conta a história de um moleque que torturava animais. Que babaca, né? Eu comecei a pegar birra do personagem, mas com o dar da história, com os encontros do próprio Eduardo com certos fatos da vida, com a morte, com a perda, com as frustrações, com, né, as frustrações das expectativas que ele tinha, com o rumo dos planos desvirtuados. Não sei por que tudo isso traz uma sensação de nostalgia, talvez pela parte que ele conta da relação que ele tinha com os amigos dele, que inclusive é o mote, né, do título, o Encontro Marcado, que eles marcaram o encontro prevendo anos depois, né, de se encontrarem. Mas enfim, esse livro me traz então essa sensação de nostalgia. Agora, que livro fez você se sentir assustada? Eu não tenho hábito de ler livros de terror, mas eu posso dizer que um livro que me deixou assustada foi O Admirável Mundo Novo, do Huxley. Ele é uma distopia, né, bastante famosa, um clássico que merece sim esse título, ao contrário da Mulher de 30 Anos, né, porque é um livro fantástico, mas ele traz uma série de situações angustiantes, muito, muito assustadoras mesmo, né? Eu fiquei até na dúvida, eu coloco o Admirável Mundo Novo na emoção de angústia ou de susto, né? Acabei colocando como susto, né? Como um livro que me provocou, me fez eu me sentir assustada, justamente pela aproximação, claro, uma aproximação assim exagerada do que acontece hoje em dia, né? Toda a relação que o Huxley faz da sociedade fictícia dele com a velhice,
horror à velhice, horror ao envolvimento emocional com outros seres humanos, horror à tristeza. Tudo isso me recorda muito os dias atuais. Então, de certa forma, me deixa assustada, né? Perceber que um cara em 1932 escreveu sobre uma sociedade completamente absurda e hoje em dia nós estamos extremamente próximas a ela, né? Principalmente no que consiste a questão de coeficiente emocional, digamos assim, né? A gente está ficando cada vez mais empobrecido nesse aspecto. Pelo menos foi essa sensação que me trouxe, esse choque, esse susto, digamos assim. Agora, qual livro fez você se sentir surpresa? Surpresa, tô lendo ali. Ou surpreendida? Enfim, o livro que eu escolhi chama-se Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. Esse livro é fantástico. Primeiro, porque é uma distopia brasileira. Segundo, porque eu não conhecia esse autor, eu nunca tinha lido nada do Inácio de Loyola Brandão. E quando eu li, eu fiquei assim, gente, esse livro é maravilhoso. Como é que a galera não pira em cima dele, sabe? Porque é muito bom. É uma história que se passa em São Paulo, tem um personagem, tem algumas situações assim absurdas, né, no meio, como geralmente as distopias trazem, mas é muito bom, me surpreendi positivamente, foi muito legal, muito, muito legal mesmo. Surpreendida em relação assim, não esperava muita coisa e ele me trouxe algo muito bom, né? Trouxe um resultado muito bom. Claro que eu poderia enquadrar surpreendido em relação a finais que têm viradas inesperadas. Mas eu decidi não tratar nesse aspecto, né? Decidi tratar como uma surpresa. Que livro fez você se sentir desapontada? Com certeza chama-se O Sete, do André Bianco. A sorte é que poucas pessoas assistem esse canal, porque, né, eu ia ser ligeiramente apedrejada, mas eu juro que eu tentei, eu li 80% desse livro na esperança de que algo mudasse, mas não. O livro é muito mal escrito, me desculpa, eu sei que é um escritor brasileiro que está fazendo sucesso, que é muito louvável, que o mote da história é muito interessante, né? Vampiros brasileiros, quer dizer, vampiros portugueses que vieram para o Brasil, que ficaram séculos afastados, que não acompanharam o desenvolvimento ou a evolução da sociedade, e de repente eles acordam em pleno século XXI, né, em pleno contexto maluco. Então muita coisa, assim, tinham vários elementos para dar certo. Só que para mim não deu. É um livro muito repetitivo, é uma escrita muito frágil, ele coloca muita coisa desnecessária só para encher linguiça. Pelo menos essa impressão que ficou para mim, né? Tem muita encheção de linguiça, tem umas descrições muito repetitivas também. Então me desapontou pra caramba, porque eu queria muito gostar de história de vampiro escrito por um brasileiro. Não é preconceito com vampiro, tanto é que eu já falei do Vampiro Lestat. Não acho que só os vampiros estrangeiros são gente boa. Eu acho que tinha tudo pra dar certo, mas não rolou. Desculpa, André Bianco, mas não rolou mesmo. Agora, que livro fez você se sentir angustiada ou aflita? Eu separei 2. Um chama-se A Trégua, do Mário Benedetti, que me deixou bastante angustiada pela própria história. Eu tenho um vídeo que fala especificamente sobre esse livro, então eu não vou comentar muito sobre ele. Quer dizer, não vou comentar sobre ele, só citar. E o outro que me deixou angustiada e aflita chama-se Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu.
eu tive sensações muito contraditórias nessa leitura, justamente porque o Caio Fernando Abreu, ele mexeu de uma forma comigo que eu não sabia se eu gostava dele ou não. Os assuntos, a forma é muito visceral com que ele trata as coisas, muito visceral, e ele toca em alguns assuntos muito delicados, como estupro, homofobia, violências, né? E angústias também de relacionamentos de forma geral. Só que me deixou muito angustiada. Eu passei um tempo até descobrir se eu gostava dele ou não. Muito visceral. Tem que ler quando você está preparada para encarar esse tipo de leitura. Se você estiver muito sensível, olha, eu não recomendo não. Ou recomendo sim, porque se estiver na mesma onda, você vai adorar, mas se você estiver mal e tiver a intenção de sair disso logo, eu não recomendo Morangos Mofados. Na minha percepção, claro. Né? Agora, a última pergunta: que livro fez você sentir confusa? Eu confesso, no alto da minha ignorância, que o livro que me fez sentir confusa chama-se O Casamento do Céu e Inferno, do William Blake. Eu li quando eu tinha 17 para 18 anos e foi uma recomendação de um amigo, só que eu li, ele tem um formato muito, uma espécie de parábolas religiosas. Eu acho que eu não estava preparada para ter contato com esse livro naquele momento. Então, para mim, foi uma leitura, foi muito confuso. Se você me perguntar, assim, mais ou menos em enredo o que aconteceu, o que estava pegando, eu não vou saber te explicar direito. Eu precisaria, não sei, se eu precisaria fazer uma outra leitura agora, 10 anos depois, 11 anos depois. Mas me deixou muito confusa, assim. Eu preciso reler porque, né, desculpa aí, mas não rolou, fiquei muito confusa. Mas enfim, acho que já tá meio grandinho, né, o vídeo, então vou encerrando por aqui. Queria agradecer então a Denise por essa tag e eu espero que tenha dado tudo certo, né, porque como vocês podem ver eu não tenho muita vocação para essa coisa de vídeo. Eu não acho que eu seja uma pessoa que necessariamente escreva bem, mas eu acho que entre escrever e aparecer no vídeo eu acabo me saindo melhor em escrever, apesar dos pesares. Mas é isso então. Valeu!